gente, quero conversar com vocês sobre um documento que Portugal tem chamado Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Esse é um documento que foi colocado à discussão em, em Portugal em 2017. Ele foi publicado em 2017, mas ele foi colocado em discussão. Esse documento que eu mostro aqui é o documento que foi colocado em discussão. Então, primeiro ele foi analisado, foi discutido, recebeu contribuições de toda a sociedade civil e de associações e de organizações, para depois finalmente ser publicado. Este documento surge em que momento em Portugal? Surge num momento em que Portugal está a rever o seu currículo e a sua forma de organizar a educação. E então, Portugal basicamente dá 2 passos atrás no que vinha fazendo e passa a pensar a respeito de que educação vinha tendo e que educação quer ter. O que acontece basicamente é que, lei após lei, Portugal ia modificando a legislação para poder tentar fazer com que a escola fosse uma escola inclusiva, fosse uma escola para todos, mas a forma como o sistema estava organizado, a forma como as coisas realmente funcionavam não casava uma coisa com a outra. Era mais ou menos como se estivesse tentando enfiar um sofá gigante dentro de um carro. Não ia caber. Por quê? Porque era preciso dar 2 passos atrás e pensar qual é o aluno que eu quero, né? Que perfil de alunos que eu quero, que cidadão eu quero ter, quando essas pessoas terminarem a escolaridade obrigatória. E só fazendo emendas numa legislação ou numa prática, funcionaria mais ou menos como tirar uma almofada do sofá para ver se o sofá conseguia caber no carro, ou então virar o sofá de lado para tentar ver se finalmente o sofá cabia no carro. Isso são consertos, são ajeitos que no fim acaba não dando certo, porque tem que se pensar no todo, tem que se pensar onde é que eu quero chegar, quais são as ferramentas que eu tenho para chegar lá, para depois chegar. E é isso que Portugal faz. Ele organiza onde é que eu quero chegar, e aí ele cria esse perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E depois, como é que eu faço para chegar lá? Ou seja, como é que eu pego no sofá, mudo o sofá, organizo o sofá, para que o sofá possa caber no carro. Ou seja, como é que eu organizo o currículo, quais são as aprendizagens que eu quero que os meus alunos tenham, como é que eu defino o que é inclusão e como é que eu faço inclusão para poder fazer com que, ao final dos 12 anos de escolaridade obrigatória, estes alunos tenham este perfil que eu quero. E assim, então, Portugal põe à discussão este documento e publica em 2017 o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Este perfil dos alunos. They couldn't make the cars too small. The car's too small, yes, the car's too small. So, ok, we stop you and the car's not small anymore. Muito bem. Bom, este perfil dos alunos, vou partilhar aqui a tela, exatamente, vou partilhar. Ele logo no começo, ele já diz: aprender a conhecer,
aprender a fazer, o aprender a viver juntos e a viver com os outros e aprender a ser. Obriga a colocar a educação durante toda a vida no coração da sociedade. É isso que esse perfil pretende, é isso que que esse perfil quer. Ele quer desenvolver um aluno que aprenda isso, ou seja, que competências são essas? São essas competências de aprender. O perfil, por que é que ele se chama perfil? Porque ele é um quadro de referência, ele não é um quadro que é uniforme, ele não é uniformizador, ou seja, ele não diz que eu quero o aluno no final da escolarização obrigatória, ele tem que ter tal conhecimento, ele tem que saber tal coisa, ele tem que ter não, ele diz qual é, ele é uma referência, não é uma obrigatoriedade, mas é uma referência de onde é que eu quero chegar. E onde é que eu quero chegar, não de uma forma determinante, mas de uma forma em que indique, de uma forma indicativa. Ou seja, eu ponho perfis de competência, mas eu não digo que aquele aluno tem que saber arrumar o prato na máquina de lavar depois de comer, por exemplo. Ele não diz exatamente o que, mas ele diz qual é esse perfil que eu quero. Bom, portanto, é um quadro de referência que não pretende ser uniformizador. Depois, ele é a saída da escolaridade obrigatória, mas ele não é não, o fato de dizer que esse perfil de competências é a competência que eu quero que o meu aluno tenha à saída da escolaridade, não significa que ele não esteja presente desde o início, porque ele está presente desde o início ou desde a entrada na escolaridade. Depois, é um perfil que pretende abarcar ou ajuntar, ajuntar é uma palavra má, mas que pretende comprometer todos os alunos, no sentido científico, profissional, artístico, ou seja, os alunos de todas as valências que tem o secundário, que abarque todas as diferenças étnicas, funcionais, de gênero, etc., e de escolas que sejam isoladas, urbanas, rurais, ligado a todas as famílias, todos os professores, todas as gestões de escolas, e pretende-se que seja todos os governos, ou seja, nós temos uma tradição de que entra governo, sai governo, cada vez que um governo passa por aqui, acaba-se por fazer uma modificação. Pretende-se que mesmo com alterações de governo, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória continue valendo. Esse perfil, ele tem uma série de princípios, ele passa por princípios. Então, esses princípios têm a ver com o fato dele ter uma base humanista, ou seja, desenvolve conhecimentos para uma sociedade centrada na pessoa e na dignidade humana. Depois, tem a ver com ensinar para o desenvolvimento da capacidade de aprender, não para aquilo, o conteúdo que ele tem que aprender, mas para que cada aluno desenvolva a capacidade de aprender. E que chegue, por exemplo, nesse nível em que vocês estão, nesse momento em que vocês estão de aprendizagem, vocês já são capazes, nesse momento, de gerir a própria aprendizagem, de desenvolver aquilo que vocês precisam para aprender melhor. Vocês já sabem ir buscar ajuda quando entendem que existe uma dificuldade dentro de uma determinada área. Vocês conseguem entender para que vocês têm uma capacidade maior e uma capacidade menor e conseguem fazer decisões de que por caminhos ir para conseguir aprender uma determinada coisa. Portanto, tem a ver com ensinar para o desenvolvimento da capacidade de aprender. Outro princípio é o princípio do incluir como requisito de educação.
A inclusão, nesse caso, ela é um princípio desse documento, né, desse perfil que se quer. Nós temos que, agir, nós temos que, desenvolver uma educação para estes alunos, partindo do princípio de que todos têm o direito à inclusão. Nós falamos na aula passada a respeito da desvantagem, né, da questão da desvantagem. A inclusão tem a ver com uma diminuição o mais significativa possível da desvantagem existente entre os alunos. E isto tem a ver com inclusão. A inclusão não é a inclusão só do aluno com deficiência, mas é a inclusão de todos os alunos que estão em risco de, exclusão, marginalização, insucesso e que estão em desvantagem relativamente aos outros. Pretende contribuir para o desenvolvimento de um desenvolvimento que seja sustentável. Em 2015, as Nações Unidas lançaram um documento chamado Agenda 2030, portanto, Agenda 2030. E esta Agenda 2030 dizia, em 2015, o que é que objetivos nós deveríamos ter para um desenvolvimento sustentável até 2030. Esta agenda, os objetivos para o desenvolvimento sustentável, eles têm vários grandes objetivos. O quarto grande objetivo tem a ver com uma educação de qualidade e para todos. Portanto, nós temos, neste momento, um grande objetivo a atingir em termos de todos os países das Nações Unidas que estão ligadas às Nações Unidas. Um dos grandes objetivos é a qualidade da educação e uma educação para todos que deve ser desenvolvido até 2030. Portanto, contribuir para o desenvolvimento sustentável tem a ver com este grande objetivo desta agenda para 2030. Depois, educar ensinando com coerência e flexibilidade, ligado a, se eu quero um desenvolvimento que seja sustentável, eu quero uma educação que seja sustentável, eu preciso de uma educação que olhe para o meio ambiente, olhe para o planeta como não como uma grande lixeira, mas como um grande aproveitador dos recursos que o planeta tem. Por exemplo, quando Portugal recicla os livros, ou seja, pede para os alunos que depositem os livros didáticos que eram utilizados durante o ano, mas esses alunos já passaram para o ano seguinte, então que entregue os livros que não usa mais na escola para que os outros alunos possam utilizar, tem a ver com esses objetivos do desenvolvimento sustentável e tem a ver com uma coerência. Então, é preciso ter coerência com aquilo que se pretende. E flexibilidade. É preciso ser flexível, ou seja, é preciso, por exemplo, nesse momento, os alunos que iriam apresentar o trabalho num dia, passaram a apresentar o trabalho no outro. Portanto, é preciso haver, dentro de uma lógica, desde que se mantenha os princípios, se mantenha a lógica, é preciso também ter flexibilidade ligada também à participação dos alunos, em que os alunos participem. É preciso agir com adaptabilidade e com ousadia. A adaptabilidade tem a ver com, imaginem, ou por exemplo, isso que nós estamos vivendo em termos de pandemia. Nós, até 2 semanas atrás, estávamos a ter aulas na Escola Superior de Educação. Nesse momento, estamos tendo aula pelo Zoom, nós estamos nos adaptando ao tempo. E é interessante ver que em 2017, Portugal já lança um documento que fala da necessidade da adaptabilidade e da ousadia, ou seja, ousar ir para o online e
fazer porque foi o que a Escola Superior de Educação fez, foi fazer um inquérito a toda a comunidade educativa para fazer um levantamento de que, necessidades é que os alunos e os professores tinham para poder trabalhar no ensino remoto à distância. Eh, a Escola Superior de Educação fez uma enorme investigação em termos de que alunos que tinham computador, que alunos que tinham Wi-Fi, que alunos que tinham isso e aquilo, para poder entender quais eram as necessidades desses alunos e suprimir essas necessidades para que todos pudessem, participar. Então, a adaptabilidade e ousadia tem a ver com isso. Vou dar um exemplo de grande ousadia. Um dos cursos da Escola Superior de Educação, eh, fez um projeto que era ler poesias no comboio de Setúbal. Olha que ousadia! Portanto, era um projeto dos alunos em que, sobretudo nos comboios pequenos, que ligam as partes, da cidade com a periferia, do centro da cidade com a periferia, em horários em que normalmente apanham um comboio as populações com menor capacidade socioeconômica e cultural, foram ler poesias e declamar poesias nos comboios, nesse tipo de comboio, nesse horário. Isso é uma enorme ousadia e, portanto, é preciso ousadia também para ensinar, para educar, e no perfil dos alunos parte-se do princípio de que ousadia é necessário. É preciso também garantir a estabilidade, né, em termos de tempo e persistência, ou seja, para esse perfil dos alunos ser colocado, em ação, é preciso tempo, é preciso que se vá tentando fazer, que se encare as dificuldades, que se veja os defeitos, as falhas e que ao longo do tempo, vá se monitorizando essa, implementação e se vá, eh eh, pensando, analisando, avaliando, modificando para que dê certo. Portanto, tempo e persistência. E depois valorizar o saber, valorizar a cultura científica, despertar nos alunos a curiosidade intelectual também faz parte desses princípios. Lembro que numa escola tradicional, nem sempre o saber é valorizado. Nem sempre a curiosidade intelectual, ela é despertada. Muitas vezes os alunos, os professores, têm uma aula pronta, eles dão esta aula, e a palavra é mesmo dar, dão a aula, os alunos ouvem ou engolem esta aula sem ter uma reflexão e, de preferência, sem os alunos fazerem pergunta para não atrapalhar a linha de pensamento do professor, sem envolver o aluno, para que ele tenha curiosidade de saber mais em relação a isto. Portanto, metodologias, a escola tradicionalmente utiliza metodologias ligadas à cadeira, ou seja, ao aluno sentado, o professor sentado, o aluno calado, o professor falando, mais ou menos como está acontecendo aqui nessa aula, nesse momento. Mas de uma maneira exagerada, né, numa maneira em que não há interação. E, quando o perfil dos alunos coloca o valorizar o saber e o despertar a curiosidade intelectual, é claro que depois ele vem mexer com a prática docente e com a forma como os professores, não devem mais transmitir conhecimentos, mas devem ajudar os alunos a construir aquilo que eles sabem. E isso vai mexer depois, nós estamos falando do lançamento desse documento em 2017, e nós vamos ver depois como é que as legislações que vêm depois desse documento acabam,
sendo formas de fazer com que seja colocado em prática o perfil dos alunos, ou seja, eu tenho um perfil que eu quero atingir, e os documentos que vêm depois de 2017, que são publicados após esse documento, são todos documentos que vão, incidir sobre como é que a escola, como é que o currículo, como é que a aprendizagem, como é que os projetos educacionais se organizam para a gente realmente ter este aluno que a gente quer ter, que a gente pretende ter. Bom, o documento apresenta, competências-chave, apresenta 10 competências, né, e o conceito de competência tem a ver com mobilização de conhecimentos, capacidades e atitudes que permitem a ação e a intervenção. E podem traduzir-se em ações e comportamentos, mas também em formas de pensar, de entender emoções, de percepcionar as coisas, de dar significado. Portanto, esse modelo de competência, com as competências que eu quero que os alunos tenham desenvolvido ao final da escolaridade obrigatória, tem a ver com isso, tem a ver com não adianta o aluno ter uma informação, porque a informação é um conjunto de dados que eu acumulo, então isso é informação. Então não adianta eu ter informação, eu tenho é que, ter conhecimento, conhecimento é a capacidade de relacionar uma informação com outra, e a capacidade, de traduzir isso em conhecimento, capacidades e atitudes, que permitem essa ação e intervenção. Portanto, quando a gente pensar em competências, é importante pensar que a competência significa que eu conheço alguma coisa, ou seja, eu sei relacionar informações, que eu tenho capacidades, ou seja, eu tenho a possibilidade de realizar e colocar em ação coisas, e eu tenho também atitude. A palavra atitude tem a ver com, a forma interna como eu, penso, ajo e coloco em ação as coisas. Um aluno, por exemplo, ele pode, ter uma atitude que é favorável ao, desenvolvimento da aula do professor. Vou dar um exemplo. Professora, nós, gostaríamos, ou eu gostaria, se for um aluno, se for um grupo de alunos, por exemplo, eu gostaria, de poder apresentar o meu trabalho em janeiro, porque todos os meus colegas vão apresentar a partir de janeiro. Nós estamos na última aula de dezembro e nós gostaríamos de poder usar o tempo de férias de dezembro, as férias de Natal e Ano Novo, para poder elaborar melhor o nosso trabalho. Isso é uma atitude proativa, é uma atitude, que tem, fundamento, é uma atitude que mostra que o aluno está querendo fazer alguma coisa melhor do que o que faria se apresentasse o trabalho agora no final do período. Bom, outra atitude é: "Professora, eu acho injusto que só o nosso grupo apresente o trabalho amanhã e os outros grupos todos vão usar as férias para fazer o trabalho e nós não vamos". Percebem como é exatamente o resultado é exatamente o mesmo? O que aquele aluno está querendo, o que ele precisa, é a mesma coisa, mas um tem uma atitude que tem a ver com julgamento, com agressividade. Eu estou julgando o professor, ou seja, professor, você está querendo perturbar, ou você está querendo o mal do meu grupo, ou o meu mal, você está querendo que eu apresente o trabalho agora, porque você, né? Ou seja, numa atitude, é uma atitude que está carregada de julgamentos, negativos, que partem do princípio que o professor organizou a apresentação de trabalhos para desfavorecer os primeiros que vão apresentar. Na outra atitude, é uma atitude construtiva,
ou seja, é uma atitude que apresenta a situação, diz como é que a situação está organizada, mostra qual é a dificuldade que a situação tem, mostra uma, solução para a situação, mostra como é que com esta solução, teria vantagens para um lado e para o outro e, portanto, quais seriam as consequências dessa solução que ele propôs, ele como aluno propôs. Então, atitude, o desenvolvimento de atitudes tem a ver com esta parte emocional interna, o desenvolvimento de uma parte emocional interna que vai, junto com capacidades e com conhecimentos, vai desembocar em competências. Essas competências, elas não são hierárquicas nem dissociáveis. Quer dizer que eu não tenho primeiro uma, depois outra, nenhuma é mais importante que a outra, e todas elas acontecem num conjunto. Eu não consigo ter só competência para isso e não ter competência para aquilo. Isso se desenvolve quando a gente chama de clusters. Cluster é quando a gente puxa uma competência, eu vou desenvolvendo uma competência, as outras competências vão desenvolvendo junto e elas vão em conjunto se desenvolvendo, e não são dissociáveis as competências. Se fosse hierárquico, eu desenvolveria esta competência, depois desenvolveria esta, depois desenvolveria esta, seriam coisas separáveis, dissociáveis. Não, ao desenvolver uma competência, eu necessariamente desenvolvo outras. Cada área curricular deve desenvolver literacias múltiplas. Por exemplo, imaginem na educação física, a educação física tem que desenvolver também leitura, escrita, capacidade de pensar de forma matemática, tecnologias digitais, todas as grandes áreas do saber da escola desenvolve todas as competências. Nenhuma delas pertence a uma área específica. O fato de eu desenvolver a capacidade de me comunicar em público, de eu, usar argumentos para aquilo que eu estou, dizendo, de eu, conseguir, colocar o meu ponto de vista de uma forma que seja assertiva, mas que não seja agressiva, nem ser passivo demais, nada disso está ligado a uma determinada, área curricular ou disciplina. Está ligado a todas. Isso não está ligado necessariamente à disciplina de português, por exemplo, mas o conjunto do curricular, o conjunto do que se aprende na escola tem que tentar desenvolver todas essas competências. E essa colaboração entre entre toda a área curricular da escola é que vai fazer com que as competências se desenvolvam. Aliás, é necessário mesmo o conjunto de curricular para que se tenha o desenvolvimento dessas competências. O documento apresenta 10 competências-chave. Então, quais são essas competências? Uma delas, e esse 1, 2, 3, lembrando, esse 1, 2, 3 não tem a ver com hierarquia, tem a ver com forma didática de apresentar. Como é preciso apresentar essas competências, eu tenho que apresentar uma delas primeiro, mas eu poderia não, no documento está assim, mas raciocínio e resolução de problemas poderia estar em primeiro lugar, em vez de linguagens e textos, por exemplo, certo? Portanto, essa é só uma apresentação didática. Mas uma delas é linguagens e textos, né? Expressar um conhecimento produzindo produtos linguísticos, artísticos, tecnológicos, matemáticos e científicos. Portanto, uma área de competência tem a ver com essa linguagens e tem a ver com a forma como o aluno expressa um conhecimento ou um saber dele, certo? Então, quais são as linguagens que ele utiliza? Quando vocês colocam na Moodle
um trabalho que fizeram em que vocês vão buscar o comercial de uma televisão, né, o comercial de um canal de televisão, para mostrar, como é que a, diversidade tem sido vista no dia a dia de hoje e na mídia, e vocês trazem um comercial para analisar isso, vocês estão usando, uma linguagem tecnológica, porque vocês estão utilizando a Moodle, vocês utilizaram, um buscador, um browser qualquer para fazer essa busca, vocês, portanto, tiveram que colocar palavras-chave no Google ou aonde for, para poder, mostrar ou buscar aquilo que vocês queriam, vocês tiveram que selecionar o que era mais importante, portanto, linguagens e textos é uma das competências que se tem que desenvolver e que se desenvolve em todas as áreas disciplinares. Informação e comunicação, vejam como essas competências estão ligadas umas às outras. Informação e comunicação, a capacidade de selecionar, analisar, produzir, divulgar produtos, experiências e conhecimentos. Portanto, informação e comunicação. Então, como é que eu seleciono uma informação e como é que eu comunico essa informação, como é que eu busco informação a respeito disso. Outra competência tem a ver com raciocínio e resolução de problemas. E, portanto, é uma competência que está ligada a processo lógico para encontrar respostas para novas situações. Então, esse raciocínio e resolução de problemas não tem a ver só com matemática. Quando eu digo para vocês, eu quero que vocês façam a apresentação de um tema, o tema é este, e nesta apresentação vocês podem apresentar da forma mais criativa que vocês quiserem, vocês podem apresentar da forma mais inusitada, mais fora da caixa possível, vocês estão resolvendo um problema. Vocês têm que raciocinar de forma lógica, vocês têm que apresentar isso de uma forma que seja coerente. Não adianta eu pegar um tema que está ligado à deficiência, por exemplo, em que eu tenho que apresentar o que é deficiência, e eu vou mostrar, para apresentar a deficiência, eu vou começar por definir o que é óleo essencial de canela, depois eu mostro uma imagem de um coqueiro e, por fim, eu, vou buscar um vídeo que mostre as ondas do mar e como as ondas do mar são cíclicas. Talvez não fique um processo muito lógico, talvez, a forma de resolver o problema de apresentar um trabalho não tenha sido a melhor, ou seja, é preciso ter aqui um processo lógico e, encontrar melhores respostas para dizer o que é deficiência do que essa solução, por exemplo, que eu mostrei para vocês, certo? Depois, pensamento crítico e pensamento criativo, preparar e usar a argumentação, gerar e aplicar novas ideias. Então, desenvolver no aluno essa capacidade de pensar criticamente. Pensamento criativo, esse meu trabalho está diretamente ligado com o pensamento criativo, por exemplo. Quando vocês agora estão um bocado à rasca, porque, estão tentando ver como é que nós vamos apresentar o trabalho, o que será que a professora quer, essa coisa do professora quer é um horror, né, mas o que será que a professora quer, está ligado com esse desenvolvimento de um pensamento que seja criativo, mas que ao mesmo tempo seja crítico, que duvide das coisas, que se questione sobre as coisas, que se pergunte sobre as coisas. Por quê? Porque 40 anos de ditadura nos mostrou
que o pensamento criativo é fundamental se nós quisermos desenvolver cidadãos nesse mundo. Nós temos que desconfiar daquilo que a gente aprende. Não engulam o que eu falo, desconfiem do que eu falo. Tentem pensar se o que eu falo tem lógica, tentem pensar se o que eu falo tem significado para vocês. Pensar criticamente tem a ver quando eu olho para um post qualquer que fizeram no meu Insta, eu olho para aquele post não como se ele fosse verdade. Nós estamos vendo o embate que nós estamos tendo relativamente às fake news, por exemplo. Quantas vezes a gente posta alguma coisa e logo embaixo alguém comenta, é fake, é fake, é fake. Ou seja, eu não tive um pensamento crítico suficiente para desconfiar que aquilo pudesse não ser verdade. E o pensamento crítico é aquilo que nos faz ver se é verdadeiro ou não, ver se faz sentido ou não, se tem lógica ou não. Durante a ditadura, o povo português não podia ter um pensamento crítico, porque se tivesse, desconfiaria que aquilo que estava no poder era um poder emburrecedor, era um poder que tentava manter as pessoas aonde elas estavam, não tentava fazer com que a educação, com que a aprendizagem, com que o conhecimento fosse um conhecimento que gerasse uma emancipação das pessoas. Porque numa ditadura o que se pretende é ter alguém que pense pelo povo e um povo que obedeça direitinho. Salazar dizia, quem não sabe quanto custa mandar, obedece, só quem não sabe o quanto custa mandar, não. Se o povo soubesse o quanto custa mandar, obedeceria sempre, porque mandar é muito difícil. Portanto, obedeça que é mais fácil do que mandar. Olha a mensagem, né? E essa mensagem, esse pensamento crítico é extremamente necessário. Se nós formos ver as mensagens que existia no tempo de Salazar para o povo, eram mensagens absolutamente horrorosas, no sentido de mantenham-se do jeito que vocês estão e agradeçam a Deus porque está tudo muito bem assim. Bom, como não se pretende ter nunca mais no planeta ditaduras, como nenhum país deve nunca mais voltar a ser ditatorial, a educação de todos os cidadãos, ou seja, a educação que se passa na escola pública, deve ser uma educação que gere pensamento crítico, que gere pensamento criativo. E por isso nós precisamos desenvolver nos alunos essas competências. Nós não podemos mais, nunca mais, ter nas nossas escolas alunos que, ao ouvir a teoria da Terra plana, pensem que, se calhar, pode ser que talvez a Terra seja plana. Não, não, não. Isso não pode acontecer, de forma alguma. E é a educação que tem que garantir, a educação pública que tem que garantir que isto jamais volte a acontecer. Um aluno tem que ter um pensamento crítico suficiente para discernir as coisas e entender que desconfiar que a Terra pode ou não ser plana pode ser interessante do ponto de vista de entender os argumentos de um e de outro, mas não pode me colocar em dúvida em relação ao próprio planeta, certo? Outra competência importantíssima é o relacionamento interpessoal. Tem a ver diretamente ligado com a questão do bullying, tem a ver com a questão da violência, da agressão, de uma comunicação violenta.
existente entre as pessoas. Portanto, aprender a expressar e a gerir emoções, a construir e a manter as relações ao longo do tempo. Essa relação interpessoal na escola, ela é uma competência que tem que ser desenvolvida. E aqui eu diria, tem que todas essas competências têm que ser, lógico, têm que ser desenvolvidas primeiro pelo professor, se ele quiser desenvolver isso nos alunos, mas o relacionamento interpessoal é uma competência. O outro é o desenvolvimento pessoal e autonomia, que tem a ver com, integrar conhecimento, emoção e comportamento, confiança, motivação, autorregulação, iniciativa, tomadas de posição. Portanto, desenvolvimento pessoal e autonomia. A autonomia é o contrário da heteronomia. Na heteronomia, nomia é norma, lei, auto sou eu, hétero é o outro. Uma criança muito pequena precisa de um adulto para dizer: "Não enfie o dedo nessa tomada", ou para tirar a mão da criança, porque ela ia colocando a mão na tomada. Porque ela ia realmente correr um risco muito grande. E heteronomia é preciso de alguém que venha de fora e coloque uma norma para mim. A autonomia é alguma coisa que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo, em que eu coloco a norma dentro de mim e eu mesmo me cito a norma e sei que eu não posso colocar um dedo numa tomada, porque eu vou levar um choque. Isso que eu estou falando para um comportamento motor vale para todos os comportamentos e para todas as ações. A autonomia significa que eu passo a ser agente das normas internas que eu tenho. Eu não preciso de alguém de fora para me dizer o que eu devo ou não devo fazer. Eu devo saber eu próprio, por consciência, quais são as ações que eu devo ou não devo ter. Portanto, isso é o desenvolvimento da autonomia. Bem-estar e saúde tem a ver com eu saber representar a mim próprio, cuidar, da qualidade de vida minha qualidade de vida e da minha comunidade, promoção da saúde, consciência, responsabilidade, ambiental, portanto, a área do bem-estar e da saúde. Outra área de competência tem a ver com sensibilidade estética e artística. Tá ligado ao belo, tá ligado à identificação, o fruição de diferentes realidades, desenvolvimento da expressividade, domínio de processos técnicos, e performativos. Então, quando um aluno, apresenta um trabalho na escola, a beleza do PowerPoint, do Prezi ou da apresentação que ele venha a apresentar, essa qualidade estética daquilo que ele apresenta, a forma como ele apresenta, o fato dele apreciar diversas formas musicais, por exemplo, não, escutar só um tipo de música, mas escutar vários tipos de músicas, só a partir de eu ter essa complexidade é que eu consigo escolher, eu só consigo escolher quando eu tenho várias opções, senão não é escolha, né, é imposição, certo? Portanto, a escolha por um determinado tipo, de música, a apreciação por um determinado tipo de arte, a fruição, isso tudo depende de eu ter possibilidade de escolher, e para ter possibilidade de escolher, eu tenho que apresentar para o aluno diversas, formas de expressão. Então, sensibilidade estética e artística está ligada também, de novo, a competências que são transversais a todas as, áreas disciplinares. Saber técnico e tecnológico. Bom, nunca antes foi tão necessário que todo cidadão do planeta tivesse saber técnico e tecnológico do que neste momento de confinamento por causa da pandemia. E aqui acho que eu não preciso explicar grande coisa. Em 2017, Portugal já diz que a competência
ligada ao saber técnico e tecnológico, era uma competência necessária para qualquer cidadão à saída da escola português à saída da escolaridade obrigatória. E nós estamos agora eu estou a dar uma aula pelo Zoom, o trabalho que vocês apresentam tá no Moodle, nós utilizamos o Teams, o Classroom, o Zoom, vamos buscar YouTube, uma série de coisas, portanto, saber técnico e tecnológico não é de uma disciplina, de uma unidade curricular, mas é uma competência transversal a todos os alunos, nesse caso, a todos os cidadãos que a gente quer construir. E depois consciência e domínio do corpo, que também está ligado a todas as áreas, disciplinares ou curriculares, porque não tem a ver com, a educação física, mas tem a ver com a educação toda. Perceber e usar o corpo de forma adequada, capacidades coordenativas, comportamento motor, todas essas competências ligadas ao corpo. Vou dar um exemplo. Mesmo neste momento em que a nossa comunicação se passa do pescoço para cima, num ambiente Zoom, é preciso utilizar o corpo para fazer a menor comunicação possível. Porque a comunicação não verbal tem a ver com esse domínio profundo do corpo. Dominar o corpo para a comunicação, no caso de um professor, é fundamental. Vou dar exemplos. Faz parte da comunicação não verbal a entonação com que eu coloco na minha voz. Se eu falar tudo do mesmo jeito, no mesmo entonamento, na mesma entonação, com o mesmo tom, sem fazer uma pausa, sem parar, isso tem a ver com uma forma de comunicação não verbal e tem a ver com uma forma de domínio do corpo e utilização do corpo, nesse caso, o domínio da voz, o domínio da entonação de voz, da comunicação que eu estou a fazer. E quando há pessoas que são monotônicas, ou seja, que utilizam só um tom de voz, acaba por não conseguir se comunicar de forma adequada, porque a entonação da voz, ela dá ênfase naquilo que eu quero colocar em destaque para que a outra pessoa consiga compreender melhor aquilo que eu estou a falar, e se não houver pontuação, não houver pausas, não houver momentos em que eu permito que o outro pense enquanto eu estou a falar, vai ficar muito mais difícil que essa comunicação aconteça. Isso tem a ver com comunicação não verbal, e a comunicação não verbal está fortemente ligada à forma como eu utilizo o meu corpo para comunicar, mais do que a questão, e não é mais do que, e não com as palavras que eu uso. Uma coisa são as palavras, outra coisa é a entonação e a forma como eu dou para que as palavras saiam e sejam compreendidas pelo outro, certo? Outra coisa que está ligada à consciência e domínio no corpo, no caso do professor, tem a ver com os gestos. Os gestos, eles acompanham aquilo que eu falo. Portanto, aquilo que está nesse momento daqui para cima, quando eu falo e utilizo as mãos também para falar, eu estou dando ênfase em alguma coisa em que eu estou dizendo. E isso acompanha a fala. Há gestos que falam por si só, né? Há gestos que falam por si só. Quando eu faço um gesto, ele comunica alguma coisa, e há outros gestos que acompanham aquilo que eu falo. E para isso é preciso consciência e domínio do corpo, certo? E aqui então, nós ficamos com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Eu queria mostrar para vocês o documento que foi publicado. Portanto, o documento que foi publicado é este, e que se chama, então, Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Esse perfil, por exemplo, ele foi publicado
em 26 de julho de 2017, e ele entende, então, é isto que eu acabei de apresentar para vocês enquanto documento, queria que vocês só dessem uma olhada neste documento. O documento tem, então, e aqui eu paro para poder mostrar para vocês, essa aqui é, na verdade, o resumo, né, do documento. Portanto, os princípios têm a ver com a aprendizagem de todos, a inclusão, a estabilidade, a adaptabilidade, ousadia, coerência, lembra-se, sustentabilidade, portanto, os princípios que regem o perfil dos alunos está aqui. Ele tem por trás valores que estão ligados à liberdade, à responsabilidade e à integridade, cidadania e participação, excelência e exigência. Eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que ter compreensão, mas eu tenho que exigir o máximo do aluno, mas é o máximo que aquele aluno pode produzir. E curiosidade, reflexão e inovação são valores que estão por trás. E aqui estão, então, essas áreas de competência. Estão vendo que as áreas não estão numeradas? Porque elas são todas áreas, elas não são uma mais importante que a outra. E estão aqui, então, linguagens e textos, informação e comunicação, pensamento crítico e criativo, raciocínio e resolução de problemas, saber científico, técnico e tecnológico, relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e autonomia, bem-estar, saúde e ambiente, sensibilidade estética e artística e consciência e domínio do corpo. Foi o que nós vimos até agora, e esse é um quadro, então, que mostra exatamente aquilo que nós estivemos vendo até agora. Então, aqui, então, as áreas de competência, né? Aqui mostrando o que é competência, esse quadro, esse gráfico que mostra as competências ligadas a conhecimentos, capacidades e atitudes, e depois as várias áreas de competência que estão aqui, e o documento, então, vai apresentando uma por uma quais são as áreas de competência, né? E quais são as competências que estão associadas a essas áreas. Então, ele mostra aqui, ele define a competência de linguagens e textos, eu vou dar só esse exemplo. Ele diz, implicam que os alunos sejam capazes de. Então, linguagem em texto, em linguagens em texto, os alunos são capazes de utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às línguas, língua materna e línguas estrangeiras, a literatura, a música, as artes, as tecnologias, a matemática, a ciência e por aí fora. Implica que os alunos sejam capazes de aplicar essas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação em ambientes analógico e digital. Sejam capazes de dominar capacidades nucleares de compreensão e expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal. E depois ele mostra mesmo descritores operativos, ou seja, quando eu coloco essas competências em práticas, o que é que descreve? Então, os alunos usam linguagens verbais e não verbais. Olha, acabei de falar do não verbal para vocês, né? Os professores usam linguagens verbais e não verbais para significar e comunicar, recorrendo a gestos, sons, palavras, números e imagens. Usam-nas para construir conhecimentos, compartilhar sentidos nas diferentes áreas do saber e exprimir mundividências. Os alunos reconhecem e usam linguagens simbólicas. Olha, por exemplo, fazem uma escultura com o corpo para se apresentar à professora ou ao grupo e para dizer quem é este aluno agora e neste momento. Filmam isto ou tiram foto disto, colocam no Moodle
e, colocando na Moodle, fazem uma descrição daquilo que são. Vejam lá, os alunos reconhecem e usam linguagens simbólicas como elementos representativos do real e do imaginário, essenciais aos processos de expressão e comunicação em diferentes situações pessoais, sociais, de aprendizagem e pré-profissionais. Os alunos dominam os códigos que os capacitam para a leitura e para a escrita. Dominar códigos, por exemplo, tem a ver quando eu digo: "Gente, eu quero que vocês postem no Moodle". O que que é postar? Postar tem a ver com um código, com uma linguagem específica deste momento. Moodle tem a ver com uma linguagem específica deste momento, que está ligado à tecnologia, está ligado ao Instagram, está ligado a uma série de conceitos que têm a ver com estes códigos que nós estamos usando nesse momento. Compreendem, interpretam e expressam fatos, opiniões, conceitos, pensamentos e sentimentos, quer oralmente, quer por escrito, quer através de outras codificações. Olha, filmando, por exemplo, a estátua que eu estou, ou a imagem que eu estou representando. Portanto, para cada uma dessas competências, o documento apresenta a área de competência, o que é que os alunos devem ser capazes de, e depois apresenta os descritores operativos de cada uma destas áreas. E por assim vai em cada uma das competências. Esse documento já está na Moodle de vocês já podem, encontrar lá na Moodle. E já está disponível, então, nesse caso, para vocês, certo? Ok? Eu vou, então, interromper a gravação, já está,